E aí meu pai me coloca na mesa, fala assim, ó, e aí, você vai ou não vai? Eu falei, ah, pai, não tô querendo muito não. Ele falou, senta aí. Um momento prematuro de meninos de 9, 10, 11, 12 anos já ir dentro do clube, tendo essa sequência. Eu não tive isso, eu tive com 19 para 20 anos, o Henrique. Eu acho que ele está maduro para entrar na seleção, dado todas as vezes que ele foi convocado nos amistosos, enfim, todas as vezes que ele foi acionado, eu acho que ele tem um nível de maturidade diferente. Tive sonho de jogar com grandes atletas ou contra, então tive, né, experiência de jogar com Adriano, Ronaldo, jogar junto com o Neymar, geração, né, do Santos, vitoriosa De que foi. 2010, inclusive Copa do Brasil, né? Isso, em 2010. Então eu vivenciei uma geração lá com Neymar, Ganso, Robinho, Fábio Costa, aquela geração vitoriosa que teve. Como que você enxerga essa entrada do Neymar agora? Porque uma coisa é você ter o Neymar ali. Então ele é uma referência hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que os atletas eles vão crescer junto com a entrada dele. Falar dele, né, da questão do talento dele é irrevogável, né? Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com ele 2 anos aí, quase 3 anos. É um talento nato. Rodada dupla do negócio é o seguinte, hoje voltamos aqui, fizemos uma pequena divisão de rede. Quero agradecer aqui, Santão, um grande abraço para você. Obrigado por ceder gentilmente seu tempo. Quero lembrar você, ouvinte da Novo Dia, que tudo que nós fazemos aqui é de maneira muito genuína. Buscamos sempre ser assim. Então, os convidados que estão aqui, as empresas que cedem gentilmente seu tempo, vêm de maneira muito genuína, assim como o Germano, você que está acostumado aqui com o futebol londrinense, craque dos gramados londrinenses, o Germano está chegando aqui na bancada, o Thomas foi ele recebê-lo, estará conosco aqui para falarmos de Copa do Mundo, agora viramos a chave, rodada dupla do negócio é o seguinte, começando aqui a central da Copa, você que certamente já separou aí a sua agenda para poder acompanhar a nossa seleção, a seleção brasileira. Falaremos de Copa do Mundo, sim. Cornetaremos a Copa do Mundo, sim. E teremos aqui a voz do especialista que em poucos segundos estará aqui ao meu lado na bancada. Mas eu quero lembrar você o seguinte, ouvinte da Novo Dia. Quero lembrar você que nós tivemos aqui 5 álbuns de figurinha da Copa com um saquinho ali de figurinha já bonificado. E eu quero agradecer aqui o pessoal da Gela Boca, em especial a unidade aqui da Maringá. Brigadão. Você que é aqui de Londrina sabe a qualidade da Gela Boca, vai lá. Esteja dentro das unidades. Abençoem ali o pessoal de Gela Boca. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão possibilitando aqui os álbuns de figurinha para muitas crianças ali que talvez ainda não tenham. Sintam-se ali convidados a mandar mensagem para cá. Temos 5 álbuns, Thomas, eu não sei quantos ainda estão disponíveis, mas manda para cá sua mensagem que quem sabe nós conseguimos aí um ou outro adicional. Thomas, tá liberado aqui entrar na bancada. Cadê o Germano? Tá aí ou não? Nada fica off aqui no programa. Germano, vem pra cá, vem pra bancada do negócio. É o seguinte, central da Copa do Mundo. Já entraremos então com o Germano aqui falando de Copa. Eu quero lembrar você, ouvinte da Novo Dia, sábado, dia 27/6, sábado agora, às 16 horas, festa junina da Associação Médica de Londrina. Estaremos juntos lá na ML para a festa junina, da instituição que é nossa parceira aqui do programa e da Rádio Novo Dia da 94.1 FM. Vocês ouvindo uns ruídos aí, é o craque londrinense, Germano tá na área pra gente, eu vou poder falar mal hoje da Copa, cadê o Thomas? Vou poder falar mal aqui dos nossos jogadores do Ancelotti? Vou nada, eu tenho um cara aqui que já teve do lado de lá e que eu não posso falar mal. Thomas, eu falei aqui dos astros da seleção brasileira, entre aspas, o Carlos Alberto me deu umas bronquinhas aqui, rapaz, então eu vou pegar leve hoje. Eu quero reforçar então o convite para você, ouvinte da Novo Dia. Dia 27/6, a população londrinense está convidada. Teremos food trucks, teremos lá uma premiação muito alta, nós teremos um bingo solidário, para quem, sem entrar no mérito aqui, se você gosta ou não desse tipo de ação, a Associação Médica está fazendo ali uma ação para poder gerar acessibilidade na instituição e também poder ali defender essa voz de acessibilidade na cidade de Londrina. Então hoje, cada vez mais, Thomas, temos ali uma cadeira no poder público defendendo ali pautas que fazem diferença na vida de muitas pessoas hoje em dia, né, que precisam ali da acessibilidade. Então, parabéns à Associação Médica de Londrina, parabéns aos parceiros envolvidos, nós iremos positivá-los aqui no programa Negócio é o Seguinte, na Rádio Novo Dia, porque nós estamos apoiando também essa causa, apoiando essa festa que vai ter muita alegria, vai ter muito momento ali de descontração, vão ter muitos prêmios, Thomas, mais de 20 mil reais em prêmios ali, na festa junina da associação. Então você é nosso convidado. Germano, você é convidado para estar lá na Associação Médica de Londrina. Prazer revê-lo, cara. Deixa eu te comentar aqui no ar. Como é que tá? Tá tudo bem? Rapaz, você é mais louco que a gente aqui da bancada. Não, me passa o endereço que eu tô chegando. A gente ia programar para segunda, o cara veio. Nós tivemos aqui, já vou passar a palavra pro Germano, tivemos aqui Carlos Alberto Garcia, tivemos o Diego Brito, que, salvo engano, está em Curitiba nessa semana lá, fazendo trabalho com o Coxa e com os scouts dos atletas que ele atende. E hoje a gente tem mais um craque aqui dos gramados para falar
sobre futebol, mas claro, quero lembrar você que chegou agora que nós temos o costume de toda abertura de programas lermos aqui um versículo, falar do que cremos, falarmos sobre as escrituras. Quero lembrar você que estamos em um ambiente que nos possibilita falar do Evangelho. Claro, se você tem uma fé diferente da nossa, fique muito tranquilo, você é muito bem-vindo aqui na nossa bancada. Eu li um versículo agora, Thomas, no programa anterior, e eu quero mudar um pouquinho. Um versículo extremamente curto e muito, muito importante que a gente possa meditar nele, Tomás. Está em Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, ele fala sobre sabedoria. E o versículo 20 diz o seguinte: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. É um momento de tanta confusão. Tivemos o Santão aqui agora, que gentilmente cedeu o seu tempo. Ficou, inclusive, fez o compromisso aqui de estar no ar conosco novamente. Muitas perguntas ficaram aqui, infelizmente sem tempo. Eu quero lembrar você, ouvinte, que nós precisamos buscar sabedoria. A palavra em Tiago diz que Deus dá sabedoria de maneira deliberada àqueles que a buscam. Busque sabedoria para lidar com os seus problemas, com as suas causas, com o seu momento de vida, independente do que seja, que você tenha sabedoria do alto para conduzir a sua vida em um momento tão desafiador da nossa história, momento de política tão intensamente polarizado. Eu quero assim encorajar você. Então a gente fecha aí essa apresentação agora do segundo tempo do negócio. É o seguinte, irmão, muito boa tarde, obrigado pela correria, doidão, falei, não acredito que ele vem, que prazer revê-lo, e bom ter você aqui na bancada, a gente vem conversando ali, que bom que deu certo. Na verdade, primeiro boa tarde, né? Boa tarde a você, a Thomas, aos ouvintes, né? Que tem nos acompanhado e está te acompanhando já nessa jornada. Bom, muitas das vezes as coisas têm que ser de última hora para que dê certo, né? Nós combinamos algumas vezes, mas sempre teve um imprevisto aí, a gente não tá se encontrando. Falei, manda um endereço aí, vamos, que eu já estou aqui, já estou pertinho de você. E, bom, que bom que deu certo, nós estamos aí, né? Você comentou, né, de algumas pessoas que aqui estiveram, né? Que eu conheço bem, o Carlos Alberto, enfim, um grande ídolo nosso aqui da cidade de Londrina, que eu admiro bastante também. Mas é um prazer estar contigo aqui. Vamos passar esse tempo junto aí. Vamos falar de Copa do Mundo então, vamos lá. Eu até quase te vi, acho que você teve no evento do Felipe Dourado, não teve, né? Na sexta, eu vi um vídeo ali, o Germano estava lá. Ele esteve aqui com a gente na sexta-feira. Foi rodada dupla, assim como de hoje, os dias de Copa do Mundo vão ser assim, ele esteve aqui com a gente. Um abraço, Felipe Dourado, estava falando com ele ontem, inclusive. Estava retornando de Palmas lá para Goiás. Um abraço, Felipe. Deus abençoe o trabalho que você vai estar fazendo aqui na nossa cidade, em todo o Paraná. Uma operação que está aí a nível nacional. E tivemos sim o Carlos Alberto Garcia, uma figuraça. Garcia, um abraço para você. Bom demais tê-lo aqui. Está convidado de volta. Aliás, fazer um convite no ar, Thomas, para o Garcia e o Germano estarem juntos aqui, quem sabe? Para a gente falar de Copa do Mundo, porque falei, Garcia, pelo amor de Deus, pega leve. Ele foi bem mais suave que eu. Germano, vamos lá, vamos falar de Copa. A gente não montou pauta e aqui o negócio é o seguinte, tem essa liberdade, cara. A gente constrói a pauta com o ouvinte no ar, manda pra cá no 3037-900 as perguntas aqui pro Germano, e também você que tá precisando de um álbum de figurinhas pros seus filhos ou quer presentear alguém, quem sabe uma criança que não teve condição ali de ter o álbum, que tem esse desejo, manda pra cá. Quem sabe a gente até faça uma força-tarefa. Tem o Rafa Ninja. Rafa, um abraço pra você. Quem sabe ele ajuda a gente aí com as figurinhas, o cara é expert nisso. Germano, vamos lá, como é que você tá vendo, cara? Eu vou pedir um resumo seu, como você tá vendo a seleção brasileira, que gera paixões, então a gente quis trazer aqui para bancadas. E a gente viu ali os dois primeiros jogos, né? Marrocos um jogo um tanto quanto desafiador, um jogo muito, muito difícil, o único daquela rodada em si entre duas seleções top 10, né, hoje no ranking da FIFA, e um jogo um pouco mais tranquilo, porém um segundo tempo um tanto quanto estranho da seleção brasileira. Vou passar a palavra aí para o especialista. É a expectativa, né? E a gente fala de uma história que é cultural, né? A gente respira isso diariamente, né? Ainda mais um momento como esse de Copa do Mundo, mas internamente olhando para dentro do nosso país, né? Isso daí desenvolve de início de janeiro a final de dezembro, né? Torcendo para os seus clubes locais, né? Dentro do seu estado, enfim, algo que mexe conosco, que fala nas rodas, fala no dia a dia, fala dentro dos familiares, na mesa. Enfim, é um assunto que toma conta, ainda mais agora falando sobre Copa do Mundo. É uma expectativa que todos nós queremos, lógico, que a seleção busca esse título, né, que chegue a essa decisão. E como torcedor é isso que nós esperamos, né? Dado isso, diante dessa expectativa e tornando realidade, é uma Copa do Mundo muito desafiadora, né? Eu vejo que é uma competição que vai ser um desafio tanto quanto os jogos têm sido desde o início,
né? Isso foi o primeiro jogo nosso, né? E todo mundo trazendo essa expectativa de que vai golear, de que vai... né? Hoje não existe mais isso, hoje, né, as seleções... né, partindo do princípio de uma seleção, ela é a ponta final. Mas partindo do início dela, hoje todas as equipes, né, se conhecem, jogadores, né, a logística, com a forma como a equipe vem, o perfil dos atletas que acabam indo para a seleção. Então acaba se tornando um pouco mais equiparável hoje isso sobre a questão da competição. Então, assim, digo que não vai ser jogos fáceis, como não foi, não está sendo, por mais que ganhou com um placar elástico ali, mas mesmo assim ainda Vide encontrou Espanha, algumas... Portugal na primeira rodada, né? né? Tem algumas seleções que elas já estão mais maturadas, estão um pouco mais amadurecidas, né? Mas Copa do Mundo eu creio também que ela pode te tornar favorável com a questão do resultado, com a questão do encaixe dos jogos, né? Tivemos lesões já no primeiro, que antecedeu a competição, que foi o Wesley, depois com o Rafinha. Então ela vai se moldando com o passar dos jogos, ela vai trazendo essa autoconfiança baseada no resultado também, e que tudo pode acontecer. Hoje você não pode cravar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Lógico que tem algumas probabilidades, né? Como eu falei, numa seleção que está um pouco mais madura, que já vem de uma constância sobre convocação de atletas, né? Então, mas assim, eu creio que a Copa do Mundo, apesar de ela ser uma competição de curto prazo, mas ela ainda te dá suporte de você moldar diante dela e tornar isso um fator favorável que pode surpreender na competição. Muito legal, muito legal. Uma visão diferente. Eu falo muito da visão de quem teve lá, né? Aliás, para quem é mais jovem, Germano, eu volto com você de bate-pronto já, para você contar um pouco da tua história. Eu tenho meu sobrinho, por exemplo, Jorge Filho, um abraço, sempre falo dele aqui, o cara é boleiro, joga bola, e ele sabe tudo. Qual a escalação da República Democrática do Congo, ele vai falar aqui para nós. E é engraçado, mas conta um pouco para esses mais jovens, quem foi o Germano? Você teve lá, teve do lado de alguns craques que inclusive estão ali protagonizando, né? Conta um pouco para nós da tua história. Bom, na verdade eu sou natural de São Pedro do Iguaçu, né? A minha carteira de identidade parece Toledo, mas na época não tinha hospital em São Pedro do Iguaçu. Nasci em Toledo, mas eu nasci em São Pedro do Iguaçu e eu vivi até meus 19 anos. Então minha família é toda da Lavoura, era um distrito de Toledo, depois se tornou município. É uma cidade de 4 mil habitantes, 30 quilômetros de Toledo. E aí aquele sonho de criança, de querer ser um atleta profissional, de jogar, é isso que a gente iniciou falando sobre a questão da cultura, né? E fazia parte isso da minha rotina, né? Jogando jogos dentro da escola. E aí um dia eu fui jogar o Campeonato Amador em Toledo. E o sobrinho do Aldivino Generoso, que é um empresário aqui de Londrina, mora em Toledo, me viu e ajeitou para mim poder vir fazer um teste aqui, em final de 2000, com 19 anos. Então, até meus 19 anos eu estudei em colégio agrícola, jogava jogos de escola, e aí nesse ano eu inicio minha competição lá do Campeonato Amador. E no decorrer desse campeonato surge uma oportunidade de me fazer uma avaliação aqui, em final de 2000, que foi a última taça Jaciscaf que teve. E aí eu vim, e aí eu jogo, volto para Toledo, volto para São Pedro, e aí meu pai, e aí eu falei, a única coisa que eu não quero ser é atleta, eu não quero ser jogador. Tudo aquilo que eu imaginava, que é só jogar, não, o dia a dia não é fácil. Você tem que abrir mão de muita coisa, é uma competição interna muito forte, assim, não era algo que eu esperava. E aí o pessoal do Londrina me ligando, e aí meu pai me coloca na mesa, falou assim, ó, e aí, você vai ou não vai? Eu falei, pai, não estou querendo muito não. Ele falou, senta aí. Ó, você sabe que eu tenho para te oferecer a propriedade, é sítio, você já conhece a nossa rotina, já sabe como funciona. Eu não quero que você vire um menino frustrado por você não ter tentado. Se não der certo, você retorna, toca a tua vida, mas eu não quero que daqui a um ano ou daqui a alguns anos você olhe para trás e fique aí amargurado por não ter tentado. Eu falei, então tá bom, eu vou. E eu vim. Passados 7 meses estava se tornando profissional. Então inicia a minha história. Hoje eu olho para trás, vejo quanto Deus foi maravilhoso na minha vida, de ter me oportunizado, de ter entrado dentro de um meio tão, né, de um desejo, de um apelo tão grande que é os jovens atletas hoje. Você vê atletas aí, nós estamos vivendo um momento prematuro de meninos de 9, 10, 11, 12 anos já aí dentro do clube, tendo essa sequência. Eu não tive isso, eu tive com 19 para 20 anos. Então eu venho até, me profissionalizo com 20 anos, em 2001, e encerro minha carreira em 2019, quase 20 anos aí como atleta profissional. Que legal, cara. E aí foram, assim, tudo aquilo que
eu fui trazendo, né, no meu coração como desejo. Deus foi muito gracioso de poder me presentear. Então eu tinha sonho de ser campeão, né? Pude vivenciar isso, de passar por alguns clubes, ter essa oportunidade. Tinha sonho como ir jogar um campeonato paulista, tive a oportunidade em duas, né? Pelo Santos em 2009 acabamos perdendo a final para o Corinthians, e em 2010 a gente acabou sendo campeão. Então meu sonho era participar daquela segunda-feira no Sport TV, que todo mundo tinha a oportunidade de vivenciar, que segunda-feira para ver a final e a premiação do Paulista. Tive sonho de jogar com grandes atletas ou contra, então tive, né, experiência de jogar com Adriano, é, quem mais? Ronaldo, jogar junto com o Neymar, geração, né, do Santos, vitoriosa De que 2010, foi. inclusive Copa do Brasil, né? Isso, em 2010. Então eu vivenciei uma geração lá com Neymar, Ganso, Robinho, Fábio Costa, aquela geração vitoriosa que teve no Santos, Alex, enfim, assim, Deus foi muito bom comigo. Tive sonho de poder querer jogar fora do Brasil, tive a oportunidade de jogar no Japão 2 anos. Então olho para trás assim, eu sou muito grato, muito feliz por tudo aquilo que Deus me oportunizou. Nesse trajeto acabei casando com uma londrinense. Vamos fazer 21 anos de casado, ela é da Casone, família toda da Casone. Que legal. Então temos 2 filhos, o Gabriel de 13 anos, a Isabela de 5 anos. Então eu olho para trás assim, né, sou muito grato por tudo aquilo que Deus fez através da minha vida, pela oportunidade, né, trazendo a realidade, né, da grande minoria hoje, dado ao número de meninos e atletas que têm o desejo de ser um atleta profissional. Então assim, eu sou muito grato de estar nessa esteira, trabalhando durante 20 anos, nessa competitividade que é diária ser um atleta profissional hoje. Então, eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né? E, bom, eu sou muito grato, sou muito feliz por tudo, de ter vivenciado tudo isso até 2019. Muito legal, né? Engraçado porque isso que eu falo, Thomas, a gente tem essa percepção de quem tá do outro lado, né? Eu vi esse time de 2010, ele foi um time muito marcante. Se minha memória, ouvinte, fique tranquilo, eu realmente não pesquiso sobre isso, que eu gosto de futebol, então pra mim é muito fácil lembrar. Time dirigido pelo Dorival Júnior, que foi recentemente técnico da seleção brasileira, que antecedeu Carlo Ancelotti, foi um dos times que vamos falar nesse século, foi um dos times que realmente você parava para assistir. A gente tá falando de Neymar, de Robinho, de Paulo Henrique Ganso, o Germano tá aqui do lado, entre outros grandes atletas, e era um time que, eu me lembro uma declaração do Dorival Júnior, que ele, assistindo um treinamento desse elenco, ele falou assim, ele parou o treinamento e falou, se vocês repetirem isso, que vocês fizerem 20 minutos, nós vamos ter um destaque nacional e continental. E aí aquela base foi ali se construindo e virou até então ali o tricampeonato do Santos na Libertadores da América, me corrija. Não, é isso mesmo, até porque era um grupo muito jovem, né? Sim. Então os meninos Robinho era experiente naquela época. O Robinho chega em 2010 e a partir da chegada do Robinho é a ascensão do Neymar, vamos dizer assim. Porque o Neymar, ele tinha uma visualização do próprio Robinho, da geração que o Robinho viveu com o Diego, o Elano, aquela galera toda. E quando ele chega, tipo assim, falou, o cara tá aqui do lado. E aí, a partir daí, esquece, e aí foi tudo isso que ele acabou apresentando, nos entregando, né? Já que a gente falou de Neymar, Thomas, Copa do Mundo, temos tempo ou você prefere que a gente chame o intervalo e a gente volta? Fala aí, você como condutor do programa, 2 minutos só, passa rápido demais. Eu vou falar aqui rapidinho, o Brasil joga hoje, então, salvo engano, às 19 horas contra a Escócia, precisando vencer a partida para garantir o primeiro lugar do grupo. A gente vai falar então no segundo bloco sobre isso. O empate pode colocar, a depender da partida do Marrocos contra a seleção do Haiti. Já falei aqui, com todo respeito, a nação do Haiti, a seleção do Haiti, não dá para comparar. Achei que 3-0 ficou muito barato. Pode ser que o especialista aqui ao lado tenha opiniões diferentes. Thomas, o mesmo Haiti que se fala tanto que o Brasil deu 3-0, é o time que tomou 5-1 de Curaçao, que levou 7-1 da Alemanha, 7-1 esse placar conhecido por nós brasileiros. Então assim, aí a gente entende a fragilidade que Marrocos pode eventualmente enfrentar. Isso coloca ali uma pressão sobre a seleção brasileira, a depender de passar em segundo, né, em segundo lugar do grupo, pode pegar a Holanda, que nesse momento ali vem liderando o seu grupo e pode cruzar com a seleção brasileira, ou então a Suécia e Japão, a depender dos resultados vindouros. Então fiquem atentos, não saiam daí, a gente vai falar sobre a colocação do Brasil na Copa, sobre Neymar, que hoje está à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Temos alguém aqui do lado que jogou com o Neymar. Eu quero fazer a pergunta, Thomas,
Se ali com 30 dias de ausência de campo tem condições de jogar ou não, estou curioso para saber a resposta. E também falaremos das partidas de ontem, antes de ontem, aliás, Cristiano Ronaldo falou que demora às vezes para chegar, mas o homem chegou. Não saia daí, e no máximo 1 minuto e meio, estou de volta no Jovem Ousado. O negócio é o seguinte, até já. Estamos de volta aqui no Jovem Ousado, vem com a gente, sou Daniel Tonzar, junto com o Germano, craque dos gramados londrinenses de muitas equipes significativas aqui. O homem jogou com o Neymar, Thomas. O homem jogou com o Neymar, vou poder fazer pergunta do Neymar. Tô feito hoje, Thomas, vocês não vão poder mais brigar comigo. Tava ouvindo aqui algumas coisas dos bastidores, o Thomas tá feliz e eu nem tanto. Tô brincando, eu torço pro cara. É o cara da seleção, então eu torço pra ele. Vem com a gente, nós vamos até agora às 14h05 falando de futebol. Germano, vou muito rápido contigo porque o nosso tempo é curto. A gente tava falando aqui, o Brasil tem alguns desafios. Hoje o desafio é jogar contra uma seleção que, obviamente, tem ali, ainda que saiba da sua fragilidade, frente à camisa da seleção brasileira, tem chances reais de classificação. E vai acabar ali tentando protagonizar. Um empate coloca a seleção da Escócia muito provavelmente entre os 8 melhores terceiros colocados, eventualmente, para os 16 avos. Então, eu queria a tua opinião sobre esse momento da seleção, sobre as possibilidades, porque é um jogo desafiador, embora, de novo, seja uma seleção muito aquém. E aí eu já quero colocar esse tema Neymar para você. Você que jogou com ele, o Neymar ficou praticamente 31 dias longe dos campos. E, de repente, ele volta por uma partida importantíssima, tudo bem com pouco tempo de jogo, mas é possível o cara voltar? Eu fiz essa pergunta pro Diego aqui e faço para você de novo. Como que você enxerga esse momento? Bom, falar dele, né, da questão do talento dele é irrevogável, né? Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com ele 2 anos aí, quase 3 anos. É um talento nato, né? Então, sobre questão de jogo, questão de capacidade de entrega, eu acho que isso não vem ao caso, porque é dele isso e ele vai entregar, né? A grande discussão é a capacidade de entrega dele diante de uma competição tão desafiadora que é a Copa do Mundo. É porque ainda a gente tem um parâmetro de visualização do Neymar de alguns anos atrás. Alto nível, alto rendimento, né, essa individualidade dele. Ele pode entregar na individualidade? Ele pode. A questão chave é a condição dele de poder entrar no jogo. Eu acredito que uns 20, 30 minutos ele consegue entregar. Fazendo um parâmetro rapidinho aqui, quando a gente vai para um início de uma temporada ou início de uma competição, há muito questionamento. A equipe está preparada? Se preparou a tempo, vai entrar como na competição? É o caso do Neymar. Então, quando a gente vai entrar numa competição, faz-se muita pré-temporada, tenta-se fazer jogos amistosos, ele vai ter que pular essa etapa, porque são 30 dias que ele está vindo de uma lesão, e aí a preparação, é fortalecimento, é condição física, então algumas etapas ele vai ter que passar, que é o momento da preparação física. A outra é o ritmo de jogo. Se você perguntar para qualquer atleta, por mais que ele treine 20 dias, 30 dias, 50 dias, 6 meses, ele vai sentir a falta de ritmo de jogo. Então é isso que ele vai adquirir no decorrer da competição. Então eu creio que nesse primeiro momento agora, esses 20, 30 minutos, ele vai entregar. Agora, qual é a condição do jogo? O que o jogo vai oferecer? É um jogo de transição, bate e volta, vai e volta, um jogo de velocidade, de contra-ataque. Aí eu digo que aí ele vai ter um pouco de dificuldade. Agora, se é um jogo de que o Brasil vai propor o jogo com posse de bola, fazer meia linha, vai jogar em cima do adversário, vai ter a bola o tempo todo, aí eu acredito que ele tem a condição de entregar e entregar tranquilo. Então, vai muito da questão do jogo, que o jogo vai oferecer pelas condições que ele está hoje. Né? A gente não pode também negligenciar isso, é que depois do jogo, qual que vai ser a avaliação dele? Foi bem, a recuperação dele foi tranquila, a questão física, o fortalecimento, a lesão que ele teve, estava recuperado? Não, voltou a sentir dor. Não, ele está pronto, agora é descansar e jogar. Né? Porque não tem muito tempo. Se você for dar uma carga de treino para ele não vai conseguir por causa do jogo. É jogo em cima de jogo. Então, assim, é uma série de fatores, né, que leva a você a ter um alto rendimento ou não. É a mesma coisa você pegar uma equipe na véspera de jogo, dar uma carga excessiva de treinamento para ele, chegar lá no jogo e exigir algo diferente, sendo uma carga pesada. Então, é uma linha muito tênue entre a comissão técnica, entre a preparação física, entre o departamento médico de transição e, além de tudo, a nossa expectativa toda nele, né, de poder entregar. Mas eu acredito que esse início dele, ele vai ter condições, o tempo que ele jogar de 20, 30 minutos, ele vai entregar tranquilamente. Bons fluidos, né, Thomas? A gente que eu ia falar boas notícias, mas a gente não sabe ainda, mas bons fluidos. De repente ele consegue entregar, isso é muito legal, porque assim,
não dá para negar. Eu quero lembrar você, ouvinte, para que o Germano possa nos ajudar aqui. Nós tivemos realmente muitas lesões, né? A gente tem o Rodrigo e o Estevão, em tese, o Estevão como um titular absoluto e o Rodrigo como possível titular. Nesse debate, se era Matheus Cunha, se era Paquetá e por aí vai, fazendo ali a meia. O Matheus Cunha agora uma função um pouco diferente. Mas não foi Rodrigo, não foi Estevão, tivemos Éder Militão também machucando lateral direito, o seu substituto Wesley machuca também, aí ele começa uma série, né, de possibilidades, aí você coloca um jogador que é reserva no seu clube que atua mais como zagueiro do que como lateral, então a seleção foi ficando aparentemente remendada, mas não dá para negar que tem bons atletas ali nos representando, mas o momento ele é diferente. Daí eu queria a sua opinião em relação ao que você observa, eu queria fazer uma pergunta bem específica nesse sentido. Nós temos ali Casemiro, que fez uma boa temporada no Manchester, não dá para negar, mas não tem a mesma velocidade, o mesmo ímpeto, isso é muito claro, embora a temporada tenha sido boa em uma liga que é talvez a mais competitiva do mundo no sentido de acirrar do jogo. Normalmente os campeões estão ali no grupo de 3, 4, como normalmente é, mas é um jogo mais acirrado. A gente tem o próprio Danilo, né, na lateral direita, temos o Douglas, que até tem sido uma boa surpresa, o Marquinhos, bicampeão da Champions, mas também ali um tanto quanto por muitas vozes aparentemente questionável e tal. Então são muitas pequenas lacunas. E o Lucas Paquetá, né, que a gente estava falando aqui até fora do ar, um jogador que o Thomas até olhou para mim aqui, ele fez um bom jogo contra o Haiti, mas eu quero reforçar a diferença do Haiti para as grandes seleções e que historicamente tem um score ali, né, quando você olha o score, ele é um pouco mais ali aquém do que nós já tivemos em Copas do Mundo pela seleção brasileira. Queria a tua opinião sobre isso. Poxa, esse elenco verdadeiramente dá pra gente sentar e torcer hoje pra valer? Pô, esses caras podem trazer taça. Não, eu acredito, até né, no início da nossa conversa, disso, da capacidade de evolução tática, na relação de confiança, né, e o resultado. O melhor remédio para uma equipe ou para uma seleção é o resultado. Então vem do empate, vem de uma vitória, e é Copa do Mundo, você não tem chance de recuperação, ela te dá resultado, ou senão você está fora. Então essa evolução, ela vai sendo conquistada e ao mesmo tempo ela vai te apertando. Quando eu olho na individualidade, eu acho que eu tenho que olhar um pouco mais no contexto. Tá? Então, se a gente for buscar as seleções dos últimos anos, nós sempre tivemos à frente da zaga um volante. Tivemos Mauro Silva, nós tivemos Dunga, nós tivemos Edmilson. Então, se você ver por característica, Gilberto Silva, se nós ver por característica, é o Casemiro. Agora, numa estrutura atual do Casemiro, né, a gente tem que olhar como contexto o setor. Então, assim, ele te dá amparo para ele sustentar, ou é toda hora ele vai ficar de mano, vai ficar exposto, e aí a fragilidade dele vai ser exposta. Entendeu? Porque todo mundo tem deficiência. Todos os atletas têm deficiência. Então, o grande segredo é, em cima dessa deficiência, você trazer pessoas que conseguem contribuir para isso. Então, você tem que analisar um pouco mais o setor. Ele ficou exposto, eu acredito também que ele ficou exposto. Então, é essas lacunas que a gente tem que tentar diminuir para que não deixe essa exposição. Ele é homem de confiança do Ancelotti. O Fabinho entrou bem e tudo mais, mas eu acredito que ele não deva mexer muito nisso. Com relação ao Danilo, por mais que muitas das vezes ele tenha jogado como zagueiro nesses últimos anos, ou ele estava atuando no Flamengo como zagueiro, mas ele domina a posição. Então ele traz segurança sobre o setor, talvez não tenha tanta força de um bate-volta como é o lateral esquerdo Douglas, no sentido de estar mais posicionado, uma linha de 4. Então em cima disso você vai construindo, né, trazendo o melhor e os pontos fortes para que os erros sejam minimizados. Então eu creio um pouco nisso, né, e acredito, e eu não posso negligenciar também essa questão da Copa do Mundo, dá um frio na barriga, todos os jogos, ainda mais agora entrando, a partir de hoje, para nós é um jogo de mata-mata, né? Então, a partir de hoje é um jogo de mata-mata, ganhou, tá dentro, perdeu, vai brigar ali pela terceira, ou talvez nem isso, mas, e que dá esse suspense, né? Mas como um grande brasileiro, jamais eu vou deixar de desacreditar na nossa seleção brasileira pela capacidade, né, e o talento e o recurso que cada um desses brasileiros tem. Se você for ver, o Brasil é o país que mais exporta ou que revela atletas para o mundo. São mais de 2.000 e poucos atletas anualmente de transferência. Então, assim, então a gente tem que confiar nesse talento, a gente tem que confiar nessa capacidade individual, a gente tem que confiar de que eles podem dar uma resposta totalmente, por mais que
a maré não está muito legal, mas que eles consigam dar uma resposta significativa e avançar nessas fases aí. 3037-900, manda pergunta porque eu vou fazer uma já, Tomás. Mas assim, eu quero voltar muito rápido com você pelo tempo, sendo insistente nisso. Estrutura. 15ª partida de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. 15ª configuração de time diferente. Não configuração, mas pelo menos ali os 11 selecionáveis não serão os mesmos. E eu queria saber até onde sua bala confiança. Você falou de confiança no começo da sua fala, sendo redundante aqui. E eu queria entender onde essa bala. Por exemplo, eu estava acompanhando alguns jogos, os que eu não posso assistir por questões de ofício, do trabalho e tal, eu vou buscar depois, eu vejo ali a diferença de uma seleção francesa, que você olha para o lado, você sabe, poxa, o Mbappé pega uma bola, ele toca com muita confiança pro Olise, vem pro Dembélé, entra do Doué no segundo, e por aí vai, o time todo, eu não vou aqui individualizar. Os jogadores, a Argentina, eu vi uma definição muito bacana de jornalista, falando assim, poxa, se você tirar o uniforme da Argentina e jogarem sem camisa, você vai saber que é Argentina. Tamanha ali, a estrutura bem definida. O quanto a confiança pode ser abalada nessas constantes trocas e na ausência, talvez, tirando o Vini Júnior disso, de jogadores factualmente decisivos nesse eixo dos últimos 4 anos. Se a gente for olhar essas duas seleções que você comparou, são seleções já maturadas. Já vem já de uma Copa do Mundo, então ela já vem de uma formação, mudou-se pouco. Você olha a equipe da Argentina, praticamente nós estamos falando há 4 anos atrás. O que eu creio muito e que isso faz uma total diferença é a capacidade de você gerir. Então, a primeira coisa, eu acho que o Ancelotti ele tem a seleção na mão. Então, independente de quem vem entrar, eu não acredito que nesse momento alguém vai ficar de cara feia ou não por não entrar como titular. Então, essa habilidade de poder gerir, eu creio que o Ancelotti tem. Então, se ele tirar qualquer um deles e colocar um próximo, eu não creio que vai ter essa picuinha, ou que muitas das vezes, né, acaba interferindo no sentido, eu vou ficar triste, não vou jogar. Eu primeiro acredito que não, tá? Pela capacidade de gerir, pelo peso dele também, e eu acho que pelo pouco tempo que ele esteve aqui também, eu acho que ele se preocupou com os bastidores, de poder gerir isso bem, de trazer pessoas que você vê, até o próprio Neymar que estava com essa dúvida de convocação ou não, ela foi unânime praticamente dentro do elenco hoje que ele estivesse. Então, opa, peraí, se ele está vendo um movimento mais ou menos nesse sentido, como é que eu não vou fazer isso? Porque a indagação foi sobre a questão física, não sobre o talento. Então, essa capacidade de muitas vezes que o Vinícius hoje ele está tendo sobre definir jogo, eu vejo que o conjunto do Brasil hoje é o que vai fazer a diferença. Um ou outro vai se destacar para poder fazer ali, como o Vini acontecendo nesses 2 próximos jogos. Ele tem capacidade, o Rafinha, de poder contribuir com isso? Acabou machucando. Vai esperar de quem? Do Neymar? Né? Então, assim, eu acho que é muito mais conjunto do que, às vezes, a individualidade que o Mbappé tem e que o Messi tem. Legal, eu perguntei do conjunto justamente por isso, né? Eu vejo as seleções, vendo a seleção de Portugal, por exemplo, Espanha, outras 2 seleções favoritas da Copa do Mundo, né? O meio-campo, muitos falam que Portugal tem o melhor meio-campo da Copa e tudo mais. Você olha para os jogadores ao lado, eu fui buscar a partida na íntegra. Impressionante, inclusive jogadas ensaiadas, na cobrança de falta do primeiro gol, quase um outro gol do Cristiano Ronaldo também, uma jogada ensaiada, um escanteio também ensaiado. Então você olha uma força de grupo que eu entendo que hoje a gente tem essa lacuna. E eu já volto com você poxa, eu olho pro lado, o Rafinha não tem, a gente deve ter ou o Ryan ou o Luiz Henrique, né, ali no lugar do Rafinha, pela direita. E me chamou a atenção a partida do Ryan no jogo passado, aparentemente um tanto quanto ali assustado de ter entrado no garoto jovem, e aí não tem muita congruência, eu entendo o que você fala, né? Por exemplo, o Endrick não pode entrar porque é jovem, mas não entendo, eu creio que o Ancelotti tem uma visão um pouco mais propositiva que nós, os leigos, talvez não tenhamos. Mas eu queria ouvi-lo nesse sentido, porque se vier com um jogador muito jovem, que possa ali ter um nível de confiança um pouco abaixo, dá pra ver que nós já vimos esse jovem jogador jogar. Né? Eu, pelo menos que gosto de futebol, acompanhei. Ele é muito explosivo, ele é corajoso. E a gente viu um jogador extremamente tímido, porque deve ter tomado um susto ali. Poxa, o cara que se não o melhor, o segundo melhor jogador do Barcelona, decisivo, já disputando o título, 5º melhor do mundo. O cara sai, vou ter que entrar? Deve tremer, né? Então, assim, queria a tua opinião também nessa seara, porque isso nos preocupa, né? Um jogador jovem, talvez, que vai estar ali em uma posição decisiva do campo. Na verdade, você comentou até sobre o Endrick, né? E Copa do Mundo ele tem muito a ver com o momento. E o menino tá vindo num momento bom. É um menino corajoso, é um menino que vai atrás, é um menino que finaliza bem. Você vê, não fez gol, estava impedido, mas botou a bola dentro do gol. E muitas das vezes a seleção assim, tem esse histórico, né? O Ronaldo. Então sempre levou jovens atletas, né? E é lógico que você vindo com a Copa do Mundo não é brincadeira, né, meu? É o mundo todo te olhando, o peso é diferente. Não adianta falar que não, é diferente.
E muitas das vezes é o reflexo do que vai dar. E aí, vai entregar? Não vai? Vai ter capacidade? Não vai? Vai ter medo? Não vai? Mas eu acho que ele está maduro, o Endrick. Eu acho que ele está maduro para entrar na seleção. Dado todas as vezes que ele foi convocado nos amistosos, enfim, todas as vezes que ele foi acionado, eu acho que ele tem um nível de maturidade diferente, apesar de ser jovem. Pela experiência de já ter vivido isso dentro do Real Madrid com o próprio Ancelotti. A saída dele para a França. Então, querendo ou não, e você vê isso no jogar, não é muitas das vezes no olhar. Ele está olhando a Copa do Mundo, assim, o reflexo que eu tenho a respeito dele é que é o jogo da vida dele. E eu creio, assim, eu me sinto muito confortável. Pode ser que ele entre, dê tudo errado. Pô, Germano, você falou do. Cara, mas hoje sim, eu fico muito tranquilo com todas as vezes que fala-se o nome dele, se vai jogar titular ou não, se vai entrar no jogo ou não. Mas um nome seguro que eu me sinto tranquilo todas as vezes que falam dele vai poder entrar no jogo. O Diego usou um termo aqui que eu achei bem legal, falando do Endrick. Vocês trabalham nesse universo, né? Ele falou, é aquele jogador que você vê ele entrando, você espera algo diferente dele, né? Você já olha, primeiro ele põe medo no adversário, pela maneira como ele, né, entra em campo, pela maneira como ele vai com ousadia, pela maneira como ele protege a bola, pela maneira como ele marca sair de bola. É alguém que, opa, esse cara é diferente. E aí dá uma sensação de expectativa que hoje nós temos exclusivamente, e aí é só uma opinião de leigo, do Vini Júnior. Você espera algo. Você tem o Bruno Guimarães, que fomenta bem meio campo. O Paquetá eu espero que ele acerte para vocês me cornetarem aqui depois. Então quando ele deu um passe, eu vou falar no ar aqui, Tomás, eu vou falar no ar porque ninguém merece. Eu recebi na hora. O cara deu passe para gol, pro Haiti. E aí, na hora, meu celular já... Era o Bruno aqui da rádio, que não tá aqui com a gente hoje. Daí, vamos falar do Paquetá, vamos embora? Vamos pegar o score dele no jogo. Mas assim, você espera algo do menino, né? Então isso é muito legal. E ali Mas você acha que ele poderia vir pro lugar do Rafinha ou entraríamos com as outras opções? Então, eu acredito que ele vai manter o Ryan. Eu acredito, né? Dificilmente ele deva... Porque foi isso a opção dele no decorrer do jogo, quando o Rafinha machucou. Ele poderia ter entrado com o Luiz Henrique. Mas eu acredito que ele vai continuar ainda nessa estrutura que ele manteve no segundo tempo. Eu achei estranho, confesso. O Luiz Henrique fez uma excelente partida no amistoso contra a França, depois foi perdendo espaço, e eu esperava que ele fosse entrar, né, na hora que o Rafinha sinalizou, me chamou muita atenção. Falando dos demais, bom, acho que o recado que o Germano passa é confiança. No meio de tudo que você falou aqui, eu senti um pouco mais, acho que eu vou torcer mais confiante hoje, Thomas, porque eu tava doido pro Brasil pegar a Holanda de cara, classificar em segundo, pegar a Holanda de cara, falar ou joga ou já volta já, porque mas de repente faz um bom jogo. Muitas das vezes, se o Brasil pegar o Japão, olha o histórico do Japão, né? Tá vindo numa crescente, entendeu? Então, assim, não tem jogo fácil, né? Não tem... E não tem mesmo, mas eu tô torcendo. Eu falei, pegar a Holanda não ia ser má ideia, não. Germano, as demais seleções. Portugal agora praticamente chegou na Copa do Mundo, a Espanha nem se fala, a Lamine Yamal fez um jogaço, mas a seleção foi muito bem, assistiu o jogo inteiro. A seleção realmente foi muito, muito bem. Portugal nem se fala, nós tivemos agora uma partida mais desafiadora da Inglaterra. A Argentina com o Lionel Messi, todos os gols da Argentina, Thomas, Lionel Messi, tendo 18 gols, maior artilheiro da história das Copas, ainda, né? E ainda perdeu um pênalti, isso é 2 hat-tricks. E o Cristiano ali sendo o único jogador com gols em 6 edições de Copa do Mundo, histórico também. Mas nós tivemos realmente a França, a Espanha, a Argentina e agora Portugal chegando, mostrando verdadeiramente a que veio, e a Alemanha e a Inglaterra mostrando a tradicional força, que era o que nós esperávamos. Na sua opinião, vai percorrer assim mesmo? O que você me diz dessas seleções? Porque temos algumas emergentes, mas aí tem o Uruguai que se complicou um pouquinho, pode pegar a Argentina, inclusive, nesse momento pegaria a Argentina, né, no 16avos. Conta um pouco para nós. Bom, assim, essa expectativa foi criada em cima dessas seleções que você disse. Eu acho que é o cenário mesmo que está se comprovando. E a Colômbia, né? Surpresa. É um dos países sul-americanos aí que tem ido bem, né? Acabou vencendo ontem. Venceu de 1-0. Mas assim, né, trazendo o contexto dessas seleções, que eu falei, eu acho que são seleções que estão mais maturadas, são seleções que já vêm num projeto, né, de médio a longo prazo e que está consolidando o seu favoritismo. Eu creio que pode ter alguma outra surpresa diante dessa Copa do Mundo aí, pelo menos até umas quartas aí, né, mediante todas as outras seleções que né, vai chegando, vai funilando, vai sobrando, alguém vai ter que ficar para trás, né, não tem como. Mas eu acho que vai se consolidando tudo aquilo que eles apresentaram também no decorrer do ano, nas eliminatórias e tudo mais, e se mostrando
que estão prontas, mais preparadas. Mas é como eu digo, você falou sobre confiança, né? Eu tenho muita convicção, né? Principalmente por ter jogado, eu trago isso muito a questão da confiança e convicção do que é ajustado. Então, por exemplo, eu já enfrentei equipes muito melhores ou muito mais preparadas do que a nossa, né? Eu digo vários outros clubes que eu joguei, mas quando nós tínhamos uma convicção, uma ideia de trabalho, a gente levava isso para dentro do campo. Ah, Germano, você ganhou algumas? Eu ganhei, com certeza. Talvez se não tivesse essa convicção, essa coragem, talvez nem esses resultados que a gente acabou vencendo, ela se dava por natural por você não ter vencido. Então, quando eu trago isso para dentro do campo, porque eu acho que o maior desafio de uma comissão ou de alguém que está liderando é você ter uma comunicação que a galera consegue entender, absorver e já praticar. Então é isso que eu acredito no Ancelotti nesse momento agora, dessa comunicação, dessa linguagem, dessa gestão, de poder trazer essa leveza para os atletas de poderem realizar. Dada a dificuldade que vai acabar enfrentando. Então essa confiança eu tenho muitas vezes nesse modo que eu penso, que eu imagino que vai ser. Pode dar errado? Pode dar errado, tá tudo certo, vamos embora. Mas não deixar dúvida ou resquício de medo no meio do caminho, com medo de tentar. Então eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença da seleção, por mais de não estar sendo talvez colocada como as grandes anfitriãs aí da competição, talvez de não ter apresentado um futebol diferente do que as outras Copas teve uma representatividade, mas eu acho que é em cima disso que a gente vai poder furar essa bolha e vencer essas dificuldades. É legal isso, viu? Porque a gente está vendo agora, por exemplo, você falou do Ancelotti, dessa capacidade dele, para muitos considerados o melhor treinador da atualidade, com o Pep Guardiola, com o Klopp, enfim. Mas tem ele, tem o Pochettino na seleção americana, que tem pouco mais são acho que 7 ou 8 meses além do Ancelotti, também é um trabalho jovem na seleção americana, protagonizando. Temos o Thomas Tuchel, que foi, inclusive, já participou de 2 finais de Champions, ganhando uma, inclusive. É legal porque quando a gente olha esses treinadores, eles passaram por muitas coisas, né? E acho que a confiança muda. E você falando aqui me chamou a atenção. Eu quero voltar, você falou quando o Robinho chegou em 2010, o Neymar estava ali começando a aparecer para o mundo, né? Deu um flush, assim. Como que você enxerga essa entrada do Neymar agora? Porque uma coisa é você ter o Neymar ali, olhar para trás, ele está sentado no banco, esse cara não vai jogar. Outra coisa é chegar assim, galera, cheguei, tô na área. Você acha que isso também pode mover esses jogadores, Sem assim dúvida, como o exemplo que você trouxe? Sem dúvida. Eu vivi isso quando eu era jovem, vivi isso também no encerrando a minha carreira. Faz total diferença de quando você olha para o lado, tem alguém experiente, sabe que vai segurar a bronca para você. Sabe o que eu lembrei, cara? Pra gente bater um papo. Você acompanhou a Copa 94, sabe quantos anos? Você tem minha idade. Em 94 eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Eu tenho mais fresco isso na minha cabeça, é de 94 de todas que eu vi. Porque a gente tava ali naquele auge, né? Eu vejo meu sobrinho, Eu assim, lembro cara. da minha família. Tinha um jogador que não pôde jogar, ele tinha liderado o ciclo como titular, que era o Branco. E aí o Leonardo foi expulso, uma partida contra os Estados Unidos, né? Foi expulso, o Brasil acabou classificando com um jogador a menos no gol no final do jogo do Bebeto. E de repente o Branco entrou, não só manteve o nível, fez gol decisivo nas quartas de finais contra a Holanda, naquela eterna desviada do Romário, né? E segurou bem a onda, segurou muito bem a onda. Então eu mudei, o Carlos Alberto Garcia passou aqui, você falando agora, eu tô mudando um pouco minha opinião do Neymar, acho que a gente não tem compromisso com o erro. Porque assim, eu tava lembrando do Branco depois do programa do Garcia, eu falei, cara, esse cara entrou, ele tava sem tempo de bola, você olhava ele entrando e falava, meu, e agora? E ele deu conta do recado pra valer, não foi que ele entrou ali, não, ele jogou bola, né? Primeiro porque, assim, pela experiência dele, por já ter jogado Copa, já ter vestido a camisa da seleção, de ter marcas expressivas e de estar carregando, porque você viu a convocação dele, quando sai a convocação dele, o país todo comemora. Até lá se manifestaram na hora lá da convocação dele, ficaram gritando lá um monte. Então ele sabe dessa responsabilidade e os atletas que estão do lado sabem disso. Então, sabe que na hora que ele pisar na bola, a bola vai ficar. A bola não vai queimar, a bola não vai sair de qualquer jeito, a bola vai chegar redonda. Então é isso que faz, e isso vai aumentando. Você fala assim, então você olha do lado, você vai ver um crescimento, porque fala, meu, o cara tá aqui, o cara tá jogando, não, meu, vambora. Ele acaba carregando. Então, ele é uma referência hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que os atletas eles vão crescer junto com a entrada dele. Que legal, Jordan pai, Jordan filho, tô falando no ar aqui, eles vão me cornetar hoje, que eu tô mudando aos poucos minha opinião, tomara que dê certo a entrada do Neymar, o Garcia
e os germanos, os caras são de lá, né, Tom? São de dentro do campo, então minha opinião tá começando a mudar. Apesar que o Garcia tem uma opinião um pouco mais ou menos. Mas ele fala disso, essa capacidade. Eu tava lembrando do Branco, rapaz. Falei, pô, entre outros que nós tivemos, né? Nós tivemos outros atletas que também tiveram ali essa dificuldade e vieram a resolver. Foi muito legal, você tocou num ponto, o Garcia trouxe aqui, eu me lembro disso, você vai se lembrar, quando a seleção do Parreira entrou de mão dada. Que é essa coisa de você se fechar como grupo. Eu vi ali o Danilo, ele tem muito essa coisa de capitão, né? Eu não gosto ali da presença dele, tecnicamente falando, acho que passou o tempo, aparentemente, para esse nível de competição. Mas como você... Porque, assim, às vezes entrar desse cara pode verdadeiramente... Você falou, ó, o grupo era unânime que ele tinha que estar lá. Então talvez a gente possa ter isso. Porque em 94 eu vi até o Cafu falando sobre isso com o Romário. 2 minutos, dá uma esticadinha então, porque vai ter considerações finais de Germano, Thomas, não brinca comigo. E ele falando assim, ó, a gente tava ali para treinar vocês, o Cafu falando pro Romário, numa entrevista, um tete-a-tete dos dois, ali, papo de boleiro. A gente tava para treinar vocês, cara, era vocês que iam ganhar aquilo. E teve ali a saída do Raí, a época, a entrada do Mazinho. Ele falou, ó, a gente tava para treinar vocês e nós verdadeiramente torcíamos por vocês. A gente não tava preocupado se a gente ia entrar. E o Cafu foi um dos que entrou, na final, o Jorginho machucou, ele entrou e tal. Então, só as palavras em relação a isso e suas considerações. Foi muito rápido, cara. Foi tá muito feito o rápido, convite né? no ar. Volta é já. Que o papo tá tão legal, né? Tá tão gostoso. E assim, eu, né, indo para as considerações, eu quero te agradecer, né, pelo convite, né, me colocar à disposição no momento oportuno estar aqui para a gente poder falar, né, de algum assunto específico. Hoje é a Copa do Mundo, mas vai Brasil, hoje dá Brasil, vamos classificar em primeiro, vamos nessa e continuar com essa confiança, essa esperança que todo brasileiro, né, o povo brasileiro tem. Né, apesar de todas as dificuldades, isso está na nossa cultura também, independente das nossas dificuldades, das nossas limitações. É um povo esperançoso, é um povo de uma energia muito positiva. Onde que nós vamos estar, acho que a hora que inicia a bola, cai as diferenças e pensamos numa coisa só, e que é a vitória do Brasil. E é isso que vai acontecer hoje, às 19 horas, estamos ligados com a família toda. Churrascão. Né, e torcendo para que o Brasil avance, vença bem, e essa confiança vem aumentar para esses jogos do mata-mata, que vai ser muito importante. Bom demais, Germano, obrigado, viu, cara? Muito rápido, tá feito o convite, né? Beleza? Feito o convite no ar. Se você quiser o pós-jogo aqui na sexta ou o pré-jogo de segunda-feira, porque é segunda, salvo engano, né? Próxima partida, mesmo em primeiro ou segundo, salvo engano, é segunda-feira. A gente vai ter aqui Central da Copa na segunda. Sinta-se convidado. Se você tiver agenda, a gente combina aqui fora do ar. Beleza. Tomás, sai um sukiyaki hoje, pré-jogo ou não? Falar no ar aqui, sabe o que você tá fazendo? Joinha, cara, eu vou cobrar. Sukiyaki hoje, então, em casa com Thomas Kobayashi. Um carê. O homem é bom nisso. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte da Novo Dia, na rodada dupla, pela sua paciência, companheirismo, parceria, pelas perguntas que não deram tempo aqui de colocar no ar, mas a gente volta com vocês. Torçamos hoje pro Brasil às 19 horas, Brasil e Escócia, definindo ali a posição da seleção brasileira na Copa do Mundo para a fase de 16avos, a primeira da história de Copas do Mundo, que seja ali com o Brasil pegando a melhor seleção que tiver que vir. A Holanda, que vem a Holanda, é Japão, que vem a Japão, e se for Suécia, que muitos têm torcido, venham também, porque estaremos preparados para a próxima seleção. Isso, claro, se confirmarmos hoje a nossa classificação. Acho que em melhores terceiros o Brasil praticamente está, né? Não é possível, né? Tá certo, ouvinte? Obrigado pela companhia. Não se esqueça, Deus abençoe sua quarta-feira e esteja ligado no jovem ousado programa O Negócio. É o seguinte, sexta-feira às 12 horas, ao vivo com você. Até lá.